Glória a Deus, aleluia. Você pode sair do seu lugar, dar um abraço nessa pessoa que você ainda não abraçou, que você ainda não cumprimentou, que você precisa abençoar esta manhã. Amém, glória a Deus. Amanhã, às 20h30, nós estaremos aqui, buscando ao Senhor, buscando a presença do Pai. Que manhã gostosa, né, irmão? Sim ou não? Desliga essas luzes aqui um pouquinho para mim, por favor. Que manhã gostosa na presença do Senhor. Eu quero declarar que, em breve, em nome de Jesus, nós teremos 2 cultos. Um pela manhã e um pelo final de tarde, início da noite. Quero declarar que teremos não só 2, nós teremos mais cultos. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. E antes de compartilhar essa palavra, eu quero dar um pequeno testemunho. Você pode tomar lugar em nome de Jesus. O primeiro é que foi uma semana de... Deus falou muito comigo através dos meus devocionais, todos os dias pela manhã. E quase todos os dias, a música que eu usei foi justamente essa que o louvor estava cantando agora há pouco. Que fala da cruz, que fala da hipocrisia, que fala de tantas coisas. E eu falei, Deus, o que você está querendo dizer que o Senhor me deu para ouvir esse cântico? Então foi a primeira coisa, ouvir o cântico. 3 sinais que Deus me deu. A segunda confirmação que eu deveria, que é justamente trazer essa palavra, depois dos meus devocionais Deus me deu essa palavra, é que a palavra que Ele me deu deveria ser confirmada. E ela foi confirmada de 2 formas. E eu até brincando. Vocês repararam a palheta do louvor? Repararam alguma coisa? Tá igual o pastor. Não combinamos nada, combinamos? Tá tudo empalhetado. Segundo sinal, e o terceiro sinal que eu nem imaginava, é que o louvor ia cantar esse cântico. E ali na minha cadeira, Deus estava falando comigo. E eu comecei a chorar um pouquinho, falando com Deus. E Deus falou, filho, prega essa mensagem que eu lhe dei para que haja um despertamento, para que haja um entendimento. E nessas semanas que eu tenho ministrado o curso, já vem algum tempo, Deus tem falado muito comigo. Ontem tivemos nossa segunda aula sobre salvação, sobre como ganhar pessoas para Jesus. Mas mais nós estamos sendo ministrados do que outra coisa, sim ou não? E o que mais me alegrou, queridos, é que antes de qualquer coisa, os alunos começaram a perceber que antes de falar, precisavam viver. Viver. Nessa semana eu tive uma experiência muito forte. Quando Deus ministrava meu coração sobre essa palavra, e Ele foi muito direto, claro, comigo. Deus falou comigo, e eu vou falar em parábolas para um bom entendedor. Deus falava comigo, filho, chegou a hora de você falar com uma pessoa que tanto te entristeceu, que tanto se levantou, que tanto fez tantas coisas. Chegou a hora de você ligar para ela. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou ligar para essa pessoa? E Deus ainda fala mais, você vai pedir perdão para ela. Aí eu disse, mas Deus, eu não... O que eu fiz? Sempre a nossa mente vem, eu não fiz nada, eu tenho razão. Mas Deus me fez ver algo muito forte.
que a posição não é quem tem razão. Que a posição é o reino. É a manifestação do amor de Deus através das nossas vidas. Eu liguei para essa pessoa. E essa pessoa me respondeu. Liguei pela manhã, ela não atendeu. Mandei uma mensagem muito amorosa. E no final eu coloquei pedindo perdão. E no final da tarde essa pessoa me ligou. Ligou uma vez, eu não estava com o telefone, não atendi. Me ligou 2 vezes, não atendi. E quando eu vi o celular, eu retornei a ligação. E eu conversei com essa pessoa. E eu disse para essa pessoa que me perdoasse. Sabe o que essa pessoa disse? Disse assim: pastor, o senhor não sabe o quanto eu esperava por esse telefonema. Hoje, o meu dia foi melhor do que qualquer outro dia. Quando eu ouvi a sua voz, e o Senhor que me ganhou para Jesus, o Senhor que... Eu não quis saber quem estava certo ou quem estava errado. Porque eu pude entender o que Deus queria me ensinar. Deus não está procurando quem está certo ou quem está errado. Deus está procurando corações quebrantados, que possam fazer a vontade dEle, que possam fazer aquilo que Ele está nos orientando a fazer, sem o mais, sem a justificativa. E eu disse para ele, ele disse assim: pastor, por telefone eu queria lhe dar um abraço. Sabe como é que você quebra o orgulhoso? Demonstrando amor. Porque tudo que o mundo espera é que você revide, que você faça tantas coisas. Tudo que o mundo espera é uma retaliação. Mas tudo que Deus espera de você é o amor. E você manifesta esse amor. Não importando o que as pessoas façam com você. Tudo o que Deus espera de nós é que nós possamos manifestar o amor. E já tem algum tempo, alguns anos, que eu tomei essa decisão. Não importa o que as pessoas façam contra mim, eu vou amá-las. E se precisarem de socorro, eu estarei presente. Porque mais do que isso, mais importante do que isso, é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da minha vida e através da igreja dele. Eu não escolho, não podemos escolher a quem amar. Como eu disse, essa música foi a semana do meu devocional, e Deus ministrou muito o meu coração. E eu quero trazer uma palavra a esta igreja. Eu não sei o que Satanás vai falar na tua mente, no teu coração, eu não sei o que ele vai fazer. Mas não me interessa o que ele vai fazer, o que você vai permitir ele fazer. O que me interessa aqui é que a palavra seja pregada, e todo o coração que se quebrantar diante desta palavra que o Espírito do Senhor me deu e vai liberar sobre a tua vida, é que você ouça e você possa entender que Deus tem um propósito para com isso. Eu aprendi há muito tempo algo que Deus colocou no meu coração. E eu passo a viver dentro desta linha. E a minha maior preocupação sempre é dizer para mim mesmo: Deus não tem prazer naquele que retrocede. Eu quero sempre, nós precisamos como igreja sempre deixarmos Deus feliz conosco. E Deus fica feliz conosco quando nós não retrocedemos 1 milímetro daquilo que Ele nos deu e nos entregou para fazermos. Isso é muito importante. E essa palavra vai nos confrontar, vai nos organizar, vai nos colocar na linha novamente, se você desejar, se você quiser. Essa palavra vai te levar, queridos, a
a tomar uma decisão na tua vida. Como nós temos vivido nas nossas aulas, entrar em cristoformidade, quer dizer, em forma de Cristo. Eu não estou fazendo discípulos à minha imagem, porque senão eu seria, queridos, a imagem para vocês. Eu estou formando discípulos à imagem e semelhança de Cristo, através da mensagem, da palavra. Eu disse o tema da palavra ontem para alguns irmãos que estavam na aula. Mas antes de falar o tema, eu quero que você abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 1 ao 15. Que diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E ele continua dizendo: ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mas uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo, caíram da graça, pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de outro modo. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês, e aqui o que Paulo fala é muito sério, mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para se não destruírem-se mutuamente. Pai, te dou graças por esta manhã, te dou graças pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações, te dou graças, Pai, porque o Senhor é bom. Fala a tua igreja. Gera em cada coração, Senhor, quebrantamento e arrependimento. Gera aquilo que, Pai amado, é preciso ser gerado em cada coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa palavra: mordendo e devorando uns aos outros. Uau! Mordendo e devorando uns aos outros. É o que nós lemos no verso 15. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A primeira coisa, queridos, que eu quero trazer nessa mensagem, para que nós podemos entender, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve porque estava havendo divisão, porque estava havendo alguns distúrbios e algumas heresias, alguns estavam tentando voltar para a lei, exigindo a circuncisão. Então estavam confundindo a cabeça do povo. Então alguns diziam uma coisa
que era a circuncisão, e outros discutiam entre si várias outras coisas. Então Paulo começou a reparar, Paulo entendeu que na igreja de Gálatas havia uma certa debate, uma certa briga, uma certa confusão interna, em que muitas vezes se disfarçava, queridos, de certezas, em outras aspas, achavam-se que estavam certos um lado e o outro estava errado. Então Paulo começa a escrever essa carta, não por escrever, ele escreve preocupado com algo, com o que estava acontecendo dentro da igreja. E é por isso que ele termina esse versículo dizendo: mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para se não destruírem mutuamente. Ele estava dizendo: se vocês dentro da igreja não se entendem, se vocês dentro da igreja estão se degladiando, se vocês dentro da igreja são falsos, se vocês dentro da igreja abraçam o irmão, mas por trás empurra a faca nele, se você dentro da igreja sorri para o irmão e diz que o ama e nas suas atitudes não se manifesta, se você está falando mal do irmão e de outro, se você está apontando isso e aquilo, peraí. Ele termina dizendo: vocês estão se autodestruindo. Vocês não estão destruindo estão autodestruindo a igreja, o corpo de Cristo. Então Paulo manifesta a sua preocupação dizendo isso. Então a primeira coisa que eu entendo: a liberdade que Cristo nos deu não é licença para destruir pessoas, mas um chamado para amar e servir. A liberdade que Cristo nos deu não é um chamado para destruir pessoas, mas um chamado para amar e servir. Essa carta de Paulo aos Gálatas foi escrita porque a igreja estava vivendo uma crise. De um lado havia os legalistas querendo colocar os irmãos novamente debaixo da lei, e do outro surgiam divisões, disputas e ataques pessoais. Então Paulo tem que intervir. É nesse contexto que Paulo faz uma advertência extremamente atual, que serve para os dias de hoje. Ele diz: se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, vocês têm que tomar cuidado para não se destruírem mutuamente. Em outras palavras, para se não autodestruir. Paulo usa essa linguagem muito forte. Muito forte. Ele compara cristãos brigando entre si, ele compara como animais selvagens, brigando por comida. Ele compara, queridos, esses cristãos como animais, como um leão lutando com a presa para poder conseguir conquistá-la e destruí-la. Pastor, o que você quer dizer com isso? Hoje isso, querido, acontece através de quê, pastor? Não como um leão, mas acontece através de algumas coisas. Como, pastor? Fofocas, críticas destrutivas, inveja, divisões, através das redes sociais, através das competições ministeriais, pela falta de perdão. Quando a igreja deixa de lutar contra Satanás, para lutar entre si mesma, ela inicia, ela aperta um botão de autodestruição. Ela se autodestrói. E sabe o que é mais interessante? É que Satanás, ele deixa de lutar contra esta igreja. É que Satanás não vai se preocupar com esta igreja, sabe por quê? Porque ele sabe qual é o destino: autodestruição. E Paulo estava enxergando isso na igreja de Gálatas. Paulo estava enxergando, dizendo: opa, se eu não intervir, ela vai se autodestruir. Então eu preciso urgentemente encaminhar uma carta, eu preciso chamar a atenção, eu preciso despertar essa igreja. E algumas coisas eu anotei aqui para trazer para vocês. Primeira coisa: quem morde, esquece. Quem morde,
esquece que foi liberto para amar. Quem morde, esquece que foi liberto para amar. Talvez eu tenha todos os defeitos do mundo. Talvez você tenha todos os defeitos. Mas você não foi liberto para apontar. Você não foi liberto para ficar degladiando-se, apontando. Você foi liberto para amar. Não importa quem seja, não importa o que essas pessoas façam, não importa o que essas pessoas são. Você foi liberto para amar. Você não foi liberto para escolher a quem amar. No verso 1, Paulo ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo começa esse capítulo falando de liberdade. Mas logo ele termina falando de pessoas se destruindo. Falando de pessoas se autodestruindo. Por quê, pastor? Porque ali existia uma falsa liberdade. E falsa liberdade, o que é, pastor? Presta atenção no que eu vou dizer. Falsa liberdade nada mais é do que liberdade do ego, do seu ego. Falsa liberdade nada mais é do que você falar tudo o que você pensa. Falsa liberdade que talvez nos deu o direito de ofender, dizendo, sou sincero. Sabe, queridos, há muito tempo atrás, eu vivia nessa linha. Eu vivia liberando palavras duras, fortes para uma pessoa, e falava coisas duras para uma pessoa, e eu dizia, eu sou sincero no meu falar. Muitas vezes, na nossa sinceridade, nós matamos pessoas. Sinceridade não é você matar as pessoas, sinceridade é você falar em amor às pessoas. Às vezes dizemos, eu sou assim, e pronto, sou sincero. É uma falsa liberdade, a falsa liberdade de ofender dizendo, eu sou sincero. Cristo nunca libertou ninguém para machucar pessoas. Cristo nunca libertou ninguém para machucar pessoas. Jesus disse assim, você está liberto, agora pode ser sincero do seu jeito, do jeito que você quiser. Jesus se encontra com um jovem rico, e o jovem rico fala com ele, e nós sabemos a história, e no final, Jesus diz, uma coisa te falta. Olha a sinceridade de Jesus. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me siga. Jesus não disse, eu sou sincero com você, se você não vender tudo que você tem, você vai para o inferno. Sou sincero com você, o que falta para você é isso, isso, isso. O que você tem que fazer é isso, isso, isso. Não. O texto antes diz que Jesus o amou. E depois Jesus manifesta esse amor dizendo, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E depois vem e me siga. Sabe por quê? Porque Jesus queria ele salvo. Isso é amor. Isso é amor. Talvez se ele dissesse, tudo bem, Senhor, já vou vender, Jesus diria, não precisa, eu já conheço o seu coração. E eu sei que teu coração não está nessas coisas. Agora eu entendo, agora eu sei que teu coração está em mim. Cristo nunca libertou ninguém para machucar pessoas. Ele libertou para servir. Ele nos libertou para servir. Para servir uns aos outros. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, diz assim. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazer o mal.
Existem pessoas livres do pecado. Existem, mas estão presas ao orgulho. Existem pessoas livres da bebida, mas estão escravas da língua. Existem pessoas livres da prostituição, mas prisioneiras da crítica. Aprenda uma coisa, nem toda liberdade é maturidade. Nem toda liberdade é maturidade. A segunda coisa que eu posso compartilhar com vocês nesse texto é que a língua é o primeiro dente que morde. É o que nós vemos, é o que nós não concordamos, é o que nós queremos e guardamos e nos inchamos e inflamos que nem um pão. Quando você amassa ele, ele está normal e você deixa ele por algum tempo guardado e daqui a pouco você vai olhar, ele está inchadão. Ele está 2 vezes o tamanho que ele estava. Assim parece, muitos irmãos. Toda mordida começa pela boca. A Bíblia ela dedica muito mais espaço ao pecado da língua do que nós imaginamos. Se nós não temos controle da nossa língua, muitas vezes ferimos, muitas vezes machucamos, muitas vezes essa sinceridade, não a sinceridade que vem de Jesus, mas a sinceridade da carne, da raiva que você sente, do ódio que você sente, e não do amor que você sente. A Bíblia diz que a língua é fogo. Fogo. Em algumas discussões que eu tinha com a minha esposa, a pastora Andréia, eu comecei a dizer para ela: eu vou ficar em silêncio, porque se eu falar nesse momento, eu vou lhe ferir, eu vou lhe machucar, até que Deus coloque na minha boca as palavras que eu deva liberar. Palavras essas que não vão ferir, mas que vão confrontar. Mas que vão me fazer ou lhe fazer ver uma realidade, uma verdade. Tiago capítulo 3, versos 5 e 6 diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muitas vezes nós tomamos esse texto para falar dos fofoqueiros, para falar daqueles que falam da vida do outro. Mas esse texto também é para nós na atualidade. Paulo escreve aos Gálatas dizendo justamente isso. Havia línguas, havia conversas, havia falta de sabedoria no falar. Havia, queridos, contestações, havia oposições, havia tudo e mais um pouco. E essa maior oposição que havia era justamente contra a autoridade pastoral de Paulo. Quando pensamos na língua, sempre falamos de fofoca. Sempre nos arremetemos à fofoca, mas na verdade, queridos, não é só isso. Na verdade é o que estamos fazendo no meio de nós mesmos. O que estamos falando ou o que estamos pensando. A Bíblia diz que o povo de Israel murmuravam contra os líderes, contra os seus guias, dentro de suas casas. E por isso Deus ouvia e mandava o castigo. Mas hoje estamos dentro das nossas tendas, da nossa tenda, a casa do Senhor. E muitas vezes nos autodestruímos. Por causa daquilo que pensamos e daquilo que achamos. Queridos, deixa eu falar algo para você. Se eu fosse falar tudo o que eu penso aqui, não ficaria 2 pessoas nesse lugar. Uma vez eu conversando com meu primo, ele trabalhava na Papuda, e ele disse assim comigo, conversando: Sandro,
Tem um pastor lá na Papuda, e ele reúne muitos prisioneiros, muitos detentos mesmo. E ele prega a palavra. E certa vez eu cheguei até ele, e eu perguntei para ele assim: vem cá, pastor, dessas pessoas, quantas realmente você pode afirmar que são crentes transformados? Ele disse: 2 ou 3. Em outras palavras, Deus conhece-nos, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que fazemos, Ele sabe o que pensamos. Ele sabe o que achamos e o que nós estamos fazendo dentro da casa dele. Paulo escreve aos Gálatas dizendo justamente isso: tomem cuidado para que vocês não se autodestruam. Tomem cuidado para vocês não roubarem a missão que é de Satanás. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A língua, ela incendeia famílias. A língua, ela incendeia ministérios. Sabe, o curioso é que um leão, ele mata para comer, sim ou não? Sim ou não, gente? Ele mata para comer, ele não mata para deixar, não. Queridos, eu já vi, você vê vídeos que o leão de barriga cheia, ele deita e os bichos passam em frente dele tranquilo, porque ele não tem fome, ele já se alimentou. É uma cadeia alimentar. Então ele está ali tranquilo, ele e o grupo dele está ali tranquilo, e os animais estão perto, sabe por quê? Porque ele está sem fome. Ele não mata por matar. É muito importante. Isso é curioso, porque o leão, ele não mata por matar, ele mata só para comer. Mas o ser humano, muitas vezes, ele destrói. Ele fala apenas para satisfazer o seu ego. Eu, em alguns tempos atrás na minha vida, isso dentro da minha casa, da minha família, anos atrás eu sempre chegava em casa, quando eu ainda falava, e alguém falava alguma coisa, eu entrava, eu brigava, eu era sincero e tal, e aquele negócio todo. Mas eu nunca saía de bem, eu sempre saía o mal. Eu sempre causava confusão com essa minha verdade. E aí eu entendi que eu causo muitas vezes destruição, porque eu saía de lá dizendo: eu falei. Pode ficar zangado comigo, mas eu falei a verdade. Então eu estou em paz. Então eu estou tranquilo, porque eu falei. O importante é que eu tenha me satisfeito. O importante é que eu tenha me preenchido, porque eu falei. O que eu acho, o que eu penso, e não me importa o que as pessoas pensam. O que importa é que eu satisfiz o meu ego. Mas eu aprendi que todas as vezes, queridos, eu fazia isso, eu me afastava. Eu gerava distância da minha família. E entendendo isso, eu comecei a me silenciar. Eu comecei a mudar a minha postura. Eu comecei a não me intrometer em assuntos. Eu comecei a ver coisas e esperava que, se alguém quisesse minha opinião, eu pudesse dar. Senão eu orava. Ia orar para que Deus agisse. Eu digo para você, Deus sempre agia. Então o meu ego foi pisado, massacrado. Vontade eu tinha, mas não é a minha vontade. É a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Quando você entende isso, o teu ego estará na cruz. Quando você entende isso, queridos, quem ganha mais do que tudo é você. E quando nós entendemos isso, a igreja ganha, a igreja avança. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Sabe que Paulo estava falando aos Gálatas? Ei, acorda, desperta.
Porque a morte e a vida desta igreja está no poder daquilo que você fala, daquilo que você libera. Então Paulo estava dizendo, vocês vão se devorar, vocês vão se autodestruir. E esse é o plano de Satanás, esse é o propósito do diabo. Ele está dizendo, não precisa mexer ali, eles estão se autodestruindo. Não precisa mexer mais naquela família, aquela família está se autodestruindo. Uma palavra pode levantar alguém, outra pode destruí-la para sempre. Sabe, queridos, algo que acontecia comigo e meu pai. Eu, na minha adolescência, eu sempre achei que meu pai não gostava de mim, pelas atitudes e as palavras. E eu caminhava nessa terra, me sentindo totalmente rejeitado. Mas eu não me lembro de meu pai ter dito isso para mim. Eu alimentei isso. Eu comecei a pensar isso. Em outras palavras, eu estava me auto-sabotando, me autodestruindo a mim e a minha família. Como é que nós mordemos hoje? Primeira coisa, queridos. Como é que nós mordemos hoje? Com ironias. Ironias. Quem já conviveu com pessoa irônica? Com comentários, com indiretas. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Sabe, queridos, nós temos que amadurecer para entender que tudo aquilo que muitas vezes a pessoa manda para você, querendo que você pense como indireta, nós pegamos aquilo e passamos por um filtro em nossas vidas, dizendo, poxa, eu preciso mudar. Poxa, olha o toque que Deus está me dando. Mas o orgulhoso, aquele que tem o ego lá em cima, ele diz assim, isso é indireta para mim, isso aqui é indireta. Queridos, quem verdadeiramente ama, quem verdadeiramente conhece ao Senhor, vai entender, queridos, e vai saber filtrar, vai saber ter maturidade para entender, opa, se isso aqui foi colocado, peraí, não importa de quem, está servindo para mim, glória a Deus, não está servindo. Isso é maturidade. Quantas pessoas, eu estava pregando aqui, quantas pessoas no decorrer da vida, no decorrer do meu ministério, chegavam para mim ou não chegavam e diziam assim, pastor está mandando indireta do altar para mim. Queridos, pega essa indireta e transforma em combustível para a tua mudança, para o teu crescimento, mas não permita que Satanás pegue esta palavra e transforme em raiva, e transforme em chateação, e transforme, queridos, em uma barreira entre você e seu pastor, entre você e a pessoa que falou algo para você. Isso é uma autodestruição que você vai fazer, que você vai realizar na sua vida. Quantas indiretas na vida eu já recebi, mas peguei elas. Diz assim, cara, tem razão, é verdade. E quantas pessoas que mandaram essa indireta, eu fui lá agradecer e dizer obrigado. Eu estava precisando disso. As pessoas sempre, Satanás sempre espera, queridos, que nós respondamos à altura, que nós passamos e partamos para a ignorância ou para outra coisa, para uma conversa. Não, queridos, é tudo que o diabo quer. Às vezes a mordida não sai da boca. Às vezes a mordida sai das atitudes. Sai das atitudes. Às vezes, ô pastor, tal. Ô irmão. Sabe, queridos, que bom seria
que todos os irmãos e todas as pessoas que eu conheço, quando me visse, parasse e falasse comigo. Que bom seria. Que bom seria se a Aninha, todos os domingos, viesse falar comigo. Mas ela não vem. Estou com raiva de você. Por quê, pá? Você não falou comigo? Aninha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre vai ser minha bebê. Eu quero te dizer, Aninha, você falando ou não comigo, você fazendo bico ou não para mim, eu vou continuar te amando. Porque você é especial para Deus. E se é especial para Deus, também é especial para mim. Não estou preocupado com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Eu estou preocupado com o que Jesus diria de mim, das minhas atitudes. Temos que aprender a promover construção, edificação, e não autodestruição. Jesus ensinou diferente. Lá em Mateus capítulo 12, verso 36, ele diz: mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Agora presta atenção que o texto não está dizendo que todo pecado que sai da sua boca. Está dizendo que toda palavra inútil. Toda palavra que você liberou para satisfazer o teu ego, para dizer, estou vazio, agora sim. Inútil. Ela diz, você, eu, nós vamos prestar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda palavra inútil. Liberou alguma palavra, queridos, que é para edificar, glória a Deus, mas que não é para edificar, é inútil, vai prestar conta. Trouxe edificação, ok? Não trouxe, vai trazer edificação, vai abençoar, pensa duas vezes. Não libere uma palavra que seja inútil. Prestaremos conta de toda palavra inútil. Terceira coisa. Toda mordida começa num coração não tratado. Toda mordida começa em um coração não tratado. Ninguém acorda querendo destruir alguém. Primeiro nasce algo dentro de você. Ninguém acorda querendo destruir ninguém. Primeiro nasce algo dentro de você. Primeiro começa a brotar algo dentro de você. Aí depois sai pela boca. Jesus nos ensinou algo muito importante em Lucas capítulo 6, verso 45, ele diz: o homem bom tira boas coisas o homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração. Você só fala daquilo que o teu coração está cheio. E ele continua, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu já quis entregar essa igreja há algum tempo atrás, uns meses atrás, entregar e dizer assim, estou fora, quero ir embora. Mas Deus falou muito forte no meu coração. Espera aí. Porque falam? Porque falam disso, daquilo? Eles falam do que o coração está cheio. Eles falam, eles tiram daquilo que está no coração. Eles falam da maldade que está no coração, embora seja uma maldade que muitas vezes nem percebam que é uma maldade, porque lhes falta sabedoria. A boca, ela fala do que está cheio o coração, irmãos. Se estiver cheia de raiva, vai falar, vai colocar para fora isso. Se o ego estiver cheio, vai mostrar isso, vai ter a oportunidade e vai mostrar isso. Mas se o teu ego, a tua vontade estiver na cruz, você vai falar como Jesus. Alguém vai olhar e vai falar, você aprendeu com quem? Com Jesus? Quando estavam confrontando Pedro,
quando negou a Jesus, uma mulher disse: você fala igual ele. Você era discípulo dele. Sabe, queridos, por trás das mordidas existem. O que existe, pastor, por trás das mordidas? Existe inveja. É o que tinha na igreja de Gálatas. Ressentimento. Ressentimento é uma amargura mal curada. Existia competição. Existia ciúmes. Existia amargura. Existia necessidade de reconhecimento. E existia ego ferido. Então essa é a receita para uma autodestruição de uma igreja. Esta é a receita que vai destruir essa igreja. Se você hoje não se render à perfeita vontade do Senhor, esta é a receita em que Satanás não vai precisar fazer nada, apenas assistir. Apenas assistir. Receita é a inveja, o ressentimento, competição, ciúmes, amargura, necessidade de reconhecimento e ego ferido. É um exemplo muito claro, queridos, que nós temos na palavra bíblico. Caim, primeiro ele invejou, porque o irmão entregou o melhor. Depois disso, ele odiou e depois ele matou. Quem já ouviu alguém dizer assim: se não vai ficar comigo, também não fica com ninguém? Quem já ouviu essa frase? É assim também. Hoje nós estamos vendo o maior número de feminicídio. Por quê? A maioria deles diz assim: se você não é minha, também não vai ser de mais ninguém. Recentemente uma advogada foi morta em um estacionamento. Sabe por quê? Porque o homem falou: você me deixou, então você não vai ser minha, também não vai ser de mais ninguém. E ele mata aquela mulher e depois se mata. A violência começou muito antes do assassinato. Antes da autodestruição, queridos. Já começou muito antes algo no teu coração, nos nossos corações. Antes de algo acontecer, de algo se manifestar, isso já estava sendo trabalhado em nossos corações ou nos corações há muito tempo. Nada acontece da noite para o dia. É um trabalho, havia um trabalho sendo feito. Quando Deus não aceita a oferta de Caim, o que acontece? Seria certo Caim voltar, preparar uma oferta que Deus se agradasse. Mas o que ele fez? Ele deixou a semente nascer, ele foi trabalhando algo na vida dele, o ódio, a amargura, a raiva, o que mais? E a coisa foi aumentando, até que ele chegou ao ponto de invejar, e depois odiar, e depois assassinar o próprio irmão. Talvez seja assim na igreja de Gálatas. Paulo estava vendo justamente isso. Vocês estão confundindo as coisas. Liberdade não é para matar ninguém. Vocês vão se autodestruir. Olha para Saul. Saul, antes de perseguir Davi, ele foi consumido pela inveja. Por quê? Porque quando Davi chegava das batalhas, o que ele ouvia do povo? Davi matou, me ajude aí, os 10 milhares, não é isso? E Davi os seus milhares. Aquilo foi entrando no coração de Saul. Até o ponto, a inveja, o seu ego, até o ponto dele tentar matar Davi. Por quê? A violência, ela começa muito antes do assassinato. Ela começou no coração. Começou no coração de Saul. Quem vive se comparando, acaba atacando. Muitas vezes, queridos, quando você tem uma autoestima baixa, a sua forma de defesa é atacar. A sua forma de defesa é argumentar.
Quem está comigo? Quem está comigo? Quarta coisa que eu quero ensinar para você. Quem devora o irmão, acaba devorando a si mesmo. Autodestruição. Paulo diz: tenham cuidado para não serem destruídos uns pelos outros. Existe uma lei espiritual que diz: quem espalha divisão, colhe destruição. Aprenda uma coisa: o veneno nunca mata apenas quem recebe. Nunca mata apenas quem recebe. Também mata quem produz. Por quê, pastor? Quando você alimenta o que é mal no teu coração, além de você matar a pessoa, você também se mata, porque o veneno mata. Quem está comigo? Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19 diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Vamos lá? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Olha o último: e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Presta atenção nessa parte. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Muitas vezes nós estamos pensando, olhando para uma pessoa e dizendo: é você que é fofoqueiro. Não. Muitas vezes, queridos, nós, sem termos sabedoria, estamos praticando justamente isso aqui. Sem nós mesmos percebermos. Às vezes estamos dizendo: isso é bom, isso é certo, isso é isso. E não estamos percebendo que nós estamos, muitas vezes, causando uma discórdia. E a discórdia na igreja gera uma autodestruição. É interessante que no capítulo 6 de Provérbios, e nós olharmos mais para baixo um pouquinho, adultério aparece, mentira aparece, mas Deus coloca a discórdia na mesma lista de que mais Ele detesta. Mais do que adultério, Deus detesta a discórdia. Então Deus está dizendo: lutem, batalhem para se manterem unidos. Deus está dizendo: em tudo, batalhem para permanecerem unidos, quebrando entre vocês qualquer separação, destruindo qualquer divisão entre vós. Permaneçam unidos, firmes em Cristo Jesus, porque o que nos une, o que te une ao teu irmão, é Jesus, é a cruz. É muito importante que nós entendamos isso. Por quê, pastor? Porque a discórdia, ela destrói famílias espirituais. Porque a discórdia destrói igrejas. Eu lembro que quando nós adquirimos esse terreno, havia uma igreja na outra ponta, lá embaixo. E essa igreja era um colega de ministério, essa igreja montou, tinha muito mais pessoas do que nós temos aqui hoje. E de repente a igreja fecha. E lá é colocado uma lanchonete, está lá até hoje. Eu comecei a pensar: o que aconteceu? Discórdia. A discórdia entrou. Muitas vezes o líder não quis ouvir aquilo que os profetas ou os homens de Deus, a quem Deus deu dons, não quis ouvir. E a igreja entrou num fervor de discórdia, de contenda, e ela se autodestruiu. E hoje o que tem lá? Era uma igreja. E o que tem lá hoje? Uma lanchonete. Aqui embaixo, do lado de cá, havia uma igreja chamada Boas Novas, se eu não me engano. Igreja cheia, na inauguração foi até uma cantora famosa. Foi Gabriela Rocha. Mas agora a igreja acabou. Não há mais igreja ali. Por quê? Discórdia.
Irmãos, a igreja só se destrói, a igreja só se destrói. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu pude entender isso. Não há um ministério que se feche, queridos, que feche se não houve o começo de dentro para fora. Por quê? Porque quando não estamos juntos, unidos em um mesmo propósito, nós também não nos juntamos para fazer a diferença, para resistir ao diabo, para resistir à divisão, para resistir àquilo que Deus nos chamou para resistir. A palavra diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A pergunta é: quando há discórdia, a igreja é do Senhor? Eu estou dando exemplos claros, queridos, sobre destruição e autodestruição da igreja. Paulo fala aqui aos Gálatas, e Paulo traz a mensagem para os dias de hoje. Ele não leva a mensagem para fora da igreja, ele traz para dentro da igreja. Ele está dizendo: ei, vocês vão se autodestruir por causa do ego, por causa daquilo que você fala, por causa daquilo que você não faz. Toda igreja que fecha, que se autodestrói, é fruto da autodestruição de quem? De pessoas que não entendem o propósito pelo qual essa igreja está aberta. Havia trevas nesse lugar, a igreja chegou, tomou espaço, trouxe luz. Mas não é Satanás que destrói a igreja. É a própria igreja que se autodestrói. Sabe por quê? Orgulho, o ego, ressentimento, competição, ciúmes, amargura, necessidade de reconhecimento, ego ferido, inveja. Por causa disso, irmãos. Quem devora o irmão acaba devorando a si mesmo. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu sei que alguns têm algumas questões, talvez contra mim, talvez contra a família pastoral, eu não sei. Talvez contra você. Mas entenda uma coisa. Está na hora de quebrar isso e dizer: não importa, eu vou amar. Não importa, eu decidi amar. Não importa, eu decidi amar. Quando nós tomamos essa posição, nós nos fortalecemos no Senhor e deixamos que o Senhor cuide de cada área, de cada situação. E eu digo para vocês, isso acontecendo, haverá uma transformação neste lugar, de forma tão poderosa, que você vai se assustar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se não houver arrependimento, e eu não tenho um pingo de medo ou de vergonha de dizer, se não houver arrependimento. Por quê, pastor? Porque eu não quero segurar a igreja no braço. Eu não quero segurar a igreja sorrindo para o irmão, abraçando o irmão, segurando. Chega uma hora que você não dá conta. Quem segura a igreja é Cristo, o dono da igreja é Cristo. E eu quero ser muito bem claro com vocês, com toda essa igreja. Quando nós não entendemos isso, essa palavra que o Senhor está liberando, eu vou dizer, nós estamos caminhando para a autodestruição. Pastor, estamos. Nós estamos caminhando para a autodestruição, se nós não entendermos isso hoje. Paulo estava apontando para a igreja. Paulo viu a dificuldade, viu os problemas, e ele correu e começou a escrever, e começou a falar: vocês vão se autodestruir se vocês continuarem assim. Outra igreja, um colega, já pregou aqui no altar. A igreja fechou, por quê? Porque alguém foi lá, mandou, não, porque se autodestruiu. Porque havia choques, coisas dentro da igreja que não foram resolvidas, e o negócio foi fluindo, daqui a pouco, bum, explodiu. E a igreja fechou. E sabe o que acontece quando isso acontece? Eu visitei alguns, não querem mais saber de igreja. Não querem mais andar com Deus, estão vivendo a sua vida como querem. Sabe por quê? Porque nunca houve uma palavra sincera do altar.
para ensinar a igreja, para mostrar o caminho para a igreja, para dizer à igreja, olha o que Paulo está escrevendo, e esse Paulo que está escrevendo serve para nós hoje. Temos que tomar cuidado no que falamos, no que dizemos, porque nós estamos nos autodestruindo. E será mais uma igreja fechada por autodestruição. Se a palavra diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ela está dizendo, a igreja que é de Deus. E a pergunta que eu faço hoje, de quem é essa igreja? Essa igreja não é minha. Quem estamos destruindo? Estamos destruindo a igreja de Cristo, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com a nossa língua. Presta atenção no que eu vou dizer para você, igreja. Nem todo lugar que está escrito igreja é verdadeiramente a igreja de Cristo. Nem toda placa significa que é a igreja de Cristo. Muitas vezes a igreja é do pastor. Muitas vezes a igreja é do líder. Muitas vezes a igreja é de alguns homens. Pastor, que palavra é essa? A palavra de aviso. A palavra de chamada de atenção, para que nós estejamos atentos. Quem espalha divisão, colhe destruição. O veneno nunca mata apenas quem recebe, também mata quem produz. Deus odeia o que semeia discórdia entre irmãos. É interessante no capítulo 6, e eu já disse isso, que o adultério aparece, mentira aparece, mas Deus coloca a discórdia em uma lista, por quê? Porque ela destrói famílias espirituais, porque ela destrói igrejas. Sabe como é que Absalão conquistou o povo? Presta atenção. Absalão conquistou o povo falando mal do pai. Falando mal do rei que era seu pai. O que nós estamos fazendo? E sabe o que aconteceu? Ele implodiu o reino de Davi. Ele fez uma bagaceira no reino de Davi. Se Davi tivesse entrado em guerra, na mesma hora com ele, o reino teria acabado. Mas Davi disse, quem me colocou no trono foi o Senhor. E o Senhor, e se é dele, então eu vou sair. Porque ele é dono de todas as coisas. Mas Absalão não viu isso. Absalão caiu a ficha. E por causa disso, Absalão perdeu sua vida, e com eles muitos outros. Então preste atenção, queridos. Ele dividiu Israel e terminou morto. Quem cresce destruindo outros nunca permanece. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes nós estamos destruindo a igreja de Cristo por dentro e não estamos percebendo. Eu tenho muitos embates, às vezes, com pessoas próximas de mim, por discordar de algumas atitudes, por não aceitar certas atitudes. Eu tenho muitos embates, pela minha convicção, pelo meu entendimento, que a igreja é do Senhor Jesus, pelo meu entendimento que o zelo precisa haver, que o cuidado precisa haver, em tudo, no falar. Paulo, ele encerra dizendo, e é a quinta e última coisa. O remédio, muitas vezes, nós queremos dar um remédio, tem que ser isso e aquilo. Não, o remédio não é a lei, o remédio não é a tua vontade, o remédio não é a minha vontade, o remédio não é a minha imposição, o remédio não é a tua imposição, o remédio não é aquilo que você acha, o remédio não é aquilo que eu acho. O remédio, queridos, que o Senhor nos deixou é o amor. O amor constrange, o amor deixa a pessoa perturbada sem entender o quanto você agride, o quanto ela manifesta em amor. O remédio não é a lei. O remédio não é a lei. O remédio não é aquilo que você quer. O remédio. Paulo, ele nos diz, encerrando, dizendo assim: toda a lei se resume num só mandamento.
ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe o que é interessante nisso? É que ele não diz, conheça mais. Ele não diz, discuta mais. Ele diz, ame. Ele diz, ame. Mas eu tenho razão. Ele diz, ame. Mas eu vou discutir. Ele diz, ame. Ah, eu estou discordando, então eu vou fechar a cara, eu vou discordar, eu vou ficar quieto na minha, não vou falar mais nada. Eu canso de ouvir pessoas dizendo isso aqui. Até pastores dizendo isso. Mas a única palavra que Paulo resume dizendo é amar. Não é fazer justiça com tuas mãos, com as nossas mãos, é amar. Quando o amor for o primeiro na tua lista, então a igreja ressuscitará. Então a igreja vai avançar, porque o amor constrange, porque o amor atrai, porque o amor liberta, porque o amor cura, porque o amor perdoa, porque o amor não olha o que você fez ou deixa de fazer. O amor é simples, apenas ama. Jesus não olhou para você e disse, não vou morrer por você, eu não vou morrer por você. Jesus olhou para você com um olhar de amor. Jesus olha para os seus algozes. Jesus olha para aqueles que o crucificaram. Ele diz, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E é nesse amor que a igreja do Senhor precisa estar unida. Por quê, pastor? Porque onde existe amor não tem espaço para mordidas. 1 Coríntios capítulo 13 diz, o amor não inveja, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. João 13, verso 35 diz, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Você só será conhecido como discípulo de Cristo, se você tiver amor uns pelos outros. Pastor, eu amo, quem ama manifesta. Pastor, eu amo, mas não quero perto. Mentira! Pastor, eu amo, mas não suporto. Mentira! Mentira, mentiroso! Filho do diabo! O amor, ele é incondicional, independe do que a pessoa faça ou deixou de fazer com você. Eu decido amar, e quando todos decidem amar, a história muda. A contagem regressiva para a autodestruição, a bomba, ela é desarmada. E então o reino vence. O mundo nunca reconhecerá a igreja pelos templos. Nunca, o mundo nunca reconhecerá uma igreja pelo templo. Pastor, que igreja bonita, grande, né? Tem luz, tem isso aqui na São Setoró, uma das melhores igrejas. Olha, preste atenção, o mundo nunca reconhecerá esta igreja pelo que ela tem, pelo tamanho, não! Nem pelos eventos que ela faz, nem pela música que ela toca. O mundo reconhecerá a igreja pelo amor que ela manifesta. Amor, irmão, incondicional. A minha oração é todo dia, Deus me ensina a amar, Deus me faz amar, Deus pode mudar a minha vida, pode, onde é que eu tenho que amar, onde é que eu tenho que pedir perdão, Deus, eu quero amar, eu desejo amar, Senhor. Uma igreja, ela pode sobreviver à perseguição. E eu termino isso aqui dizendo, uma igreja pode sobreviver à perseguição, pode sobreviver à pobreza, pode sobreviver à oposição, mas dificilmente ela sobreviverá quando começa a se alimentar de seus próprios membros. Quando irmãos se mordem, Satanás nem precisa atacar. Eles fazem o trabalho por ele. Mas Cristo nos chamou para outro caminho. Não para ferir, mas para curar. Não para dividir, mas para reconciliar. Não para consumir pessoas, mas para servi-las. E quando eu falo de consumir pessoas, eu lembro um tempo um pastor contando, dando testemunho, dizendo que
Ele estava numa chuva, e já era de noite, mais de 11 horas da noite, estava debaixo da chuva, o pneu dele furou. E ele liga para uma ovelha dele, um discípulo dele, que estava dormindo. E diz: venha cá trocar meu pneu porque eu estou na chuva. Está errado. Está errado. Está errado. Cristo nos chamou para outro caminho. Não para consumirmos as pessoas, não para nos destruirmos. Sabe por que tem tantas pessoas feridas e não querem mais nem saber de igreja nem de Cristo? Justamente por causa dessas pessoas que fazem isto. Para servir. É que Deus nos chamou. Eu termino essa palavra dizendo que hoje o Espírito Santo faz uma pergunta a você, à igreja. Você tem sido um instrumento de cura ou uma fonte de feridas? Talvez você nunca tenha levantado a mão contra um irmão, mas suas palavras, suas críticas, suas atitudes, suas mensagens, suas omissões tenham deixado marcas profundas. É tempo de arrependimento. É tempo de pedir perdão. É tempo de abandonar a mordida e abraçar o amor. Porque a igreja que ama permanece. A igreja que se devora caminha para a destruição. Oremos para que Deus coloque guarda em nossos lábios, cure nossos corações e faça de nós instrumentos de reconciliação, para que o corpo de Cristo seja fortalecido e o nome de Jesus seja glorificado. Eu não tenho outra mensagem para lhes entregar. Eu não tenho outra palavra para falar. Eu poderia estar com essa igreja cheia, irmãos, falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas eu prefiro estar no centro da vontade do Senhor. Eu não negocio a minha fé. Eu não negocio o amor daquele que me amou primeiro. E é por causa deste amor que eu vos falo a verdade. A igreja que permanece é aquela que ama. A igreja que se devora caminha para a destruição. Hoje nossa oração tem que ser: Deus, coloque guarda em meus lábios, cure o meu coração e faça de mim um instrumento de reconciliação, para que o corpo de Cristo, a tua igreja, seja fortalecida e o nome do teu filho Jesus seja glorificado. Hoje Deus está falando isso para essa igreja. Hoje é essa palavra para essa igreja, nesta manhã. Você vai para sua casa hoje, você vai almoçar e depois você vai assistir um jogo do Brasil. Mas você vai para sua casa, tendo ouvido uma palavra sincera da parte de Deus, em que Ele nos chama a ser a sua igreja, a igreja do amor, a igreja que manifesta o amor.